Vamos lá então, continuando a nossa aula aqui, nós vamos ver aqui a aula B, né, a aula 3B do curso de leilões lucrativos. Nessa aula especificamente, nós vamos continuar estudando a legislação aqui, nós vamos falar sobre o artigo 881 e alguns outros artigos aqui que nós vamos estudar efetivamente aqui nesta específica aula. Vamos lá, vamos ver o que diz o artigo 881 do Código de Processo Civil. Alienação parcial em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou alienação de iniciativa particular. Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público, aquilo que a gente tinha falado. Somente o leiloeiro público ele pode promover o leilão. E o leilão aqui, na verdade, o leilão judicial, ele é autorizado pelo juiz do processo, tá bom? Parágrafo 2º. Ressalvado os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Exatamente o que a gente tinha colocado, somente as ações, né, de empresas que elas são autorizadas a venda delas aí através do corretor, né? Sendo assim, a grande maioria desses leilões são realizados aí pela iniciativa de um leiloeiro público, tá? Então, o que a gente depreende aqui também, entende aqui do nosso artigo 881, é que a alienação ela vai ocorrer em leilão, né, não ocorrendo a venda através da iniciativa por particular. Pode ser que haja uma autorização de venda para alguém antes do leilão. O juiz normalmente ele não concede essa possibilidade, porque a venda por leilão, ela é muito mais, vamos dizer, muito fácil do juiz certificar da total transparência dessa venda, da total legalidade, da total honestidade desse procedimento todo que é feito através do leiloeiro público. Por isso que o leilão é tão requisitado dentro da justiça. Artigo 882. Não sendo possível a realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Então, olha só que interessante, a gente está falando do leilão eletrônico e do leilão presencial. Não sendo possível, agora a legislação diz, a realização através do eletrônico, do leilão eletrônico, aí sim o leilão será presencial. Eu digo uma coisa para você, você que está começando agora, você vai adorar participar dos leilões eletrônicos por causa da praticidade desses leilões, né? Mas nada mais bacana de se assistir do que um leilão presencial. Então, se você tiver a oportunidade de ir pessoalmente a um leilão presencial, é muito legal você ver a disputa dos lances, como o leiloeiro ele faz ali o trabalho dele ali no momento do leilão, com muita entusiasmo, com muita, vamos dizer assim, tem uma plasticidade muito bacana no leilão. É bacana de se ver, é gostoso de se ver. E então eu recomendo que você que esteja aí trabalhando com leilões, você vá a um leilão presencial, tá bom? Leilão presencial é fantástico de assistir. Vamos lá. Parágrafo 1º. Alienação judicial por meio eletrônico será realizada observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com a regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Então, a alienação judicial, ela por meio eletrônico, ela será realizada observando-se o quê? As garantias processuais das partes de acordo com a regulamentação específica do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão da Justiça que ele está no mesmo nível que o STF, tá? Ele não tem subordinação ao STF, não. E ele que hoje fiscaliza, organiza toda a parte de, vamos dizer assim, de eficiência da justiça, né? Ela é tratada através do Conselho Nacional de Justiça. Então é muito interessante, se você puder também depois ir no site do Conselho Nacional de Justiça, né, CNJ aqui, você vai ter muita informação relevante aqui sobre o judiciário. Você vai ver os números do judiciário. Então, é um site que você que está começando na área de leilão, é interessante você fazer uma pesquisa, né, sobre o CNJ. Aqui você vai ver o número de leilões que são ingressos, leilões não, o número de processos que são realizados no Brasil por cada estado, né? Tem muita informação interessante aqui para você. E saber não ocupa espaço, né? Quanto mais você souber, melhor. Então é um site que eu aconselho muito você pesquisar, tá bom? Vamos lá, parágrafo 2º. Alienação judicial por meio eletrônico deverá atender os requisitos da ampla publicidade. Então, o que acontece? O leilão ele tem que ser efetivamente publicado, né, no site do leiloeiro,
E essa publicidade ela é fundamental para que o leilão tenha a sua validade, né? Então, você tem que ver lá onde que o leilão foi divulgado, geralmente é no sítio eletrônico, no site do leiloeiro, né? Então, tem que ser observada essa situação da ampla publicidade com muito critério, tá bom? Outra coisa, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação digital sobre certificação digital. O leiloeiro eletrônico ele tem um certificado eletrônico. Você, quando arremata no leilão, você não precisa efetivamente ter um certificado eletrônico para você arrematar, tá? Mas o leiloeiro ele tem que ter. E a assinatura do juiz também tem que ser de forma eletrônica ali, para autorizando o leilão. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado em local designado pelo juiz, quando é um leilão judicial. Então, veja bem, você está vendo aqui, você está começando a entender. Isso que eu queria aqui, além da gente estudar a legislação, é muito importante a gente saber cada um dos artigos, entender muito bem aonde você está pisando, como é que você vai trabalhar os leilões. A legislação lá tem uma arquitetura muito bacana para a gente estudar. É importante você entender que o leilão ele tem uma regra judicial e ele tem uma regulamentação legal que dá muita segurança ao rematante, a quem trabalha com leilão, né? Dá muita segurança de trabalhar com leilão, porque você sabe que tem um arcabouço jurídico que realmente faz toda a diferença para o rematante, né? E esse arcabouço jurídico é realmente importantíssimo para a gente que trabalha com leilão, tá? Então, é importante mostrar isso, né? Fazer aqui o amparo da legislação para que você entenda, e a gente vai botar esse PDF depois lá na aula, para que você entenda exatamente aonde você está pisando, né? Você saber que existe uma regulamentação. Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Vamos ler o artigo 883 também, que é muito legal. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público que poderá ser indicado pelo exequente. Então, o leiloeiro, geralmente, ele é indicado, a designação é designada pelo juiz, tá? Então, o leiloeiro, ele, na verdade, ele faz um trabalho muito bacana, que é um trabalho de busca das oportunidades de leilão junto à comarca que ele trabalha. Ele está sempre em contato com o juiz, mostrando o seu trabalho, mostrando o que ele pode fazer. Isso dá ao leiloeiro vamos dizer assim, uma veste muito interessante, um trabalho muito interessante junto à justiça, né? Então o leiloeiro tem todo um arcabouço jurídico também, tá, para a profissão de leiloeiro, que não é aqui nesse curso que a gente vai ver, mas existe também uma norma jurídica toda a ser obedecida pelo leiloeiro, tá bom? Vamos ao artigo 844, que a gente vai entender aqui, né, o que é incumbência do leiloeiro e o que não é incumbência do leiloeiro. Incumbe ao leiloeiro público publicar a anunciação, publicar o edital anunciando a alienação, né? Ele publica o edital e anuncia quando será feita a venda do imóvel leilão. 2. Vamos lá. Realizar o leilão onde se encontre os bens ou no lugar designado pelo juiz. Então, ele vai realizar geralmente um leilão de veículo, né? Leilão de vários veículos. De um veículo só, ele geralmente não vai à casa ou à fábrica ou empresa onde está o veículo. Ele faz no próprio ato do fórum. Ele não vai se expor lá, entrar em conflito com ninguém. Mas ele tem que designar onde está o bem também. Tá? Uma coisa que eu digo, tá? Tem que ter muito cuidado na arrematação de bem imóvel, tá? Materiais, é, enfim, veículos que não estão ali sob o seu olhar, tá? E eu vou explicar por quê. Porque o bem móvel, ele se movimenta, como o próprio nome diz. Então, embora às vezes ele tenha ali uma pessoa que é responsável, que é o fiel depositário, até legalmente, criminalmente por aquilo, pode acontecer que haja uma deterioração do bem, enfim, a gente não está acompanhando. Então, eu gosto, tá? Isso é uma questão minha, eu gosto de dar prioridade aos bens que estão visíveis, que eu possa olhar, tá? Que eu possa verificar. Não bens que estão só na minha imaginação. É um bem que está acontecendo, ó, leilão de um carro que está lá na garagem tal, na rua tal, né, do proprietário tal. Eu não vou arrematar. Eu geralmente não faço, tá? Cabe a cada um de vocês aí resolver como vai fazer. Mas eu não gosto de arrematar esse tipo de bem, porque eu não tenho uma real situação do bem ali. Eu não tenho ali vamos dizer assim, eu não consigo ver exatamente como o bem está, tá bom? Inciso 3, tá? Mas fica a seu critério, tá?
Fica o seu critério. Tiveram até alguns alunos meus que compraram uma vez, né, uma série de panelas, enfim, aí chegaram lá, a panela não estava no local, enfim, teve um problema na questão da distribuição lá dos bens e eles não encontraram, tiveram que ter o valor devolvido. De qualquer forma, você não vai tomar prejuízo. Tá? O leilão ele tem uma segurança muito grande. Você não vai tomar prejuízo porque o bem está deteriorado, não está lá. Mas, se tiver deteriorado, às vezes é até pior. Né? O bem não está lá e sim você tem direito a sua devolução do valor que você depositou em juízo. É só você comunicar ao juiz que o bem, você esteve lá, o oficial de justiça esteve lá, e não encontrou o bem que você arrematou, o juiz vai mandar devolver o seu valor que você depositou dentro do processo, tá bom? Vamos lá. Inciso 3 aqui, do 884, é expor aos pretendentes os bens e amostras das mercadorias. Isso aqui é legal, tá? Quando ele pode, o leiloeiro, ele vai expor as pessoas que querem arrematar onde se encontram os bens ou amostra das mercadorias. Inciso 4. Receber e depositar dentro de um dia a ordem do juízo o produto da alienação. Então, o que acontece? O leiloeiro público ele vai pegar o dinheiro que você depositou, tá? E, gente, cuidado, a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, sobre sites falsos, tá? Mas tenha certeza que você está arrematando o bem num site de um leiloeiro verdadeiro, oficial, tá bom? Nunca deposite em nome de empresa, em nome de terceiros que não seja o leiloeiro. O leiloeiro ele só faz leilão, tá? O leiloeiro ele é até impedido de ter outras atividades comerciais. E um site que parece um site de venda assim muito extensivo, com certeza pode ser um site falso. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, uma aula específica, mas fique atento à questão dos sites falsos, tá bom? Por favor. Vamos lá. Item 5 aqui, prestar conta nos 2 dias subsequentes ao depósito. Ele vai prestar contas ao juiz, tá, do depósito realizado pela parte. E parágrafo único, o leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei e arbitrada pelo juiz. O que é muito interessante, porque, na verdade, tá, a venda através do leilão, ela não é prejudicial, tá? Ela não é, o custo dela não é arcada pelo vendedor, e sim por quem arremata. E como você arremata, você não tem problema nenhum pagar a comissão do devedor, porque todo mundo ali está sujeito, que está competindo com você, está sujeito também à comissão do leiloeiro, tá? Então não tem problema nenhum pagar a comissão do leiloeiro, tá bom? Isso faz parte. A gente entra com o cálculo de leilão, a gente estabelece ali quais são o que a gente vai gastar, né? E ali é muito interessante a gente ver isso, né, que você está competindo com todo mundo ali. Se você pagar 5% de comissão leiloeiro, todo mundo que está competindo com você também está pagando a comissão leiloeiro. Então não tem por que você ficar preocupado com isso. Oh, meu Deus, eu vou pagar a comissão, vai onerar para todo mundo. Todo mundo que está competindo ali vai onerar a situação da comissão. Então não é uma questão que você tem que ficar preocupado com isso como se fosse o fim do mundo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, passar aqui um pouquinho. Artigo 885. O juiz de execução estabelecerá o mínimo, preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pela rematante. Então, veja bem, né, o juiz do processo que ele vai estabelecer o preço mínimo do leilão, geralmente é o valor da avaliação judicial. Todo leilão judicial tem um laudo de avaliação feito por um oficial de justiça avaliador, uma pessoa que tem o gabarito, que tem a técnica para avaliar um bem, tá? Acontece às vezes que também, importante falar isso, nem sempre o laudo de avaliação está muito bem feito e às vezes tem uma diferença de valor. Por isso que a gente utiliza, né, análise também, não só do laudo de avaliação, mas análise de mercado, para a gente ter certeza realmente se a gente está rematando bem dentro das características de mercado, dentro do valor de mercado, né? Então, o juiz que vai estabelecer o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que podem ser prestadas pela rematante. O que acontece? A lei, daqui a pouco, também ela vai mostrar isso aqui, né? Existe o leilão hoje, forma que você pode pagar, se não tiver interessados na primeira e na segunda asta, você pode fazer uma proposta de pagamento parcelada, né? Em até dar 25% de entrada e depois pagar o restante em 30 vezes. Né? E aí, o que acontece? O bem ele serve como garantia ali, né, para você fazer o pagamento. E tem toda uma estratégia para isso, né? Tem toda uma estratégia bem delimitada para isso.
Vamos lá. Fazer menção ainda do artigo 866 nessa aula aqui. 886, não 866, 886. Vamos lá. O leilão será precedido de edital que conterá. Olha só que interessante. A gente fica assim, poxa, mas como é que o leiloeiro ele faz o edital? Como é que o leiloeiro trabalha com o edital? Ele trabalha com o edital da seguinte forma: ele tem uma norma jurídica que estabelece modo de fazer o edital. Ele não tira da cabeça, né? Ah, o edital é feito da seguinte, eu quero fazer o edital dessa forma. Não pode ser assim. O leiloeiro ele tem que praticar os atos dele de acordo com a legislação, né? Senão ele está sujeito aqui a multa, a uma série de consequências, né? E até perder a sua carteira de leiloeiro, né? Então vamos lá, inciso primeiro. A descrição do bem penhorado com suas características e tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros, tá bom? Então isso aqui é importante, né, que a descrição do bem com suas características, tratando-se de imóvel, sua situação, suas divisas, como remissão da matrícula e aos registros. Isso aqui, gente, tem que ser muito bem redigido. O leiloeiro ele tem que seguir, né, o artigo 886 à risca. Então ele tem que fazer a descrição do bem penhorado. O que é isso? Ele vai escrever as características. Né? No caso de imóvel, ele vai botar a situação das divisas do imóvel, toda aquela situação que está ali na matrícula do imóvel, ele vai ter que colocar. Ou seja, ele vai colocar todas as informações que ele tem sobre aquele respectivo bem. Né? E o leiloeiro, quanto mais estruturado, quanto mais, vamos dizer assim, mais eficaz, ele mais vai colocar as informações, ele vai inserir ali todas as informações que são cabíveis para que ele coloque. Tá? Inciso 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Tá? Inciso 3. Tá? Isso aqui é o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, o preço mínimo geralmente é 50% do valor, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Tá? Isso aqui é muito importante. Né? Você tem que saber exatamente o que você vai pagar. Né? E aí tem que fazer um estudo minucioso para você não ser surpreendido ou ser surpreendida. Né? Então é muito importante o estudo pormenorizado de toda a situação do edital, tá? Que é o documento que leva o imóvel a leilão. Inciso terceiro, o lugar onde tiver os móveis, os veículos e os semoventes, tratando-se de crédito ou direitos, a identificação dos autos do processo que foram penhorados. Então vai estar lá dizendo o seguinte, aonde que está o bem? É por isso que eu digo o seguinte, se você for comprar um bem imóvel, veículo, semoventes são os animais, né? Por exemplo, um determinado em determinado local, numa respectiva fazenda, né? Alguns dos semoventes ali, vamos dizer assim, do bovino, do equino, os equinos ali foram penhorados, pode acontecer, né? E aí ele vai dizer aonde que está a localidade perfeita para que você possa fazer efetivamente o que? A sua análise criteriosa dos bens. Se você não viu o bem antes, eu aconselho você não arrematar. Tá? Você tem que saber aquilo exatamente que você está arrematando, para você não ser levado de surpresa. A não ser que você faça um cálculo de risco muito grande. Você fala assim, cara, está tão barato isso que eu vou arriscar e tudo bem. Se não tiver lá, depois eu entro com a petição, peço para devolver o meu valor investido. Mas geralmente, tá? O interessante é que você vai falar, vai lá até e confira realmente os bens que estão sendo levados a leilão. Tá? Inciso 4. O sítio na rede mundial de computadores, o período que se realizará o leilão, salvo se esse der de modo presencial, hipótese que serão sindicados o local, o dia e da sua realização. Então, geralmente, o que acontece? Leilão hoje, todo leilão é eletrônico, né, como eu falei para vocês. Mas, se você tiver a oportunidade de assistir um leilão presencial, não deixe de assistir, que é muito legal de assistir. Tá? Muito bacana você ter esse conhecimento. Mesmo que você não for arrematar nada, vai lá, participa, vê quais são as pessoas que estão arrematando, vê como é que elas se comportam, vê como é que elas dão os lances. Isso é muito bacana de ver.
é um espetáculo. Posso dizer para você que é um verdadeiro espetáculo. Quando o leiloeiro é bom, então sabe fazer um leilão, vale a pena você ir lá ver, né? Então, analise depois aí, a gente vai olhar aqui as ferramentas de busca, analise de forma legal, de forma criteriosa, aonde que está sendo feito o leilão. Se você vê um leilão presencial, vale a pena você se deslocar para você ir lá e participar. Como ouvinte, você não precisa arrematar nada, vai lá como ouvinte, vai ver a dinâmica, né? Vai lá, tem um processo antes, você pode ir lá dar uma olhada no processo. O processo geralmente ele está na mão lá do leiloeiro e ele permite que as partes folheiem o processo. Vai lá, folheia o processo, vê o edital, lê o laudo de avaliação, né? Vê as condições do leilão, né? Mostra-se interessado naquilo, né? E pega o leiloeiro vai estar lá com o cartãozinho dele, pega o cartão do leiloeiro, né? Comece assim se familiarizar com o mundo dos leilões. E você vai ver que muitas pessoas que começam ali nos leilões, que trabalham com leilões, elas sempre voltam para arrematar, né? Isso mostra que o negócio é bom. Se não fosse bom, as pessoas não voltavam, né? Fazia uma vez, desistia. Mas você vê que quem é bom mesmo, quem é arrematante bom, está sempre arrematando, está sempre participando. Nem sempre é só sempre arrematando, mas está sempre participando, tá? Isso eu indico para que você faça. Inciso 5, a indicação de local, dia e segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessados no primeiro. Geralmente, gente, no leilão presencial, no primeiro leilão não vai ninguém. Agora, tem uma situação aqui que eu já vou dar de dica para você que está aqui assistindo o curso. Às vezes, no primeiro leilão, já há um desconto excepcional. Mas, Luiz, você me falou que o primeiro leilão, o bem, vai pelo valor da avaliação. Como é que tem um desconto lá? Mas eu falei para você também que às vezes a avaliação ela não está legal. Então, tem situações, por exemplo, vou te dar só um exemplo, tá? Eu estudei, há poucos dias atrás, um leilão de uma fazenda, tá? E essa fazenda, ela estava sendo ofertada, tá, no primeiro leilão por 5 milhões, pouco menos de 5 milhões. Só que no ano passado, as terras ali naquela localidade, elas praticamente, né? Provavelmente não, praticamente dobraram de preço. O que acontece? Como a avaliação foi feita há 3 anos atrás, mesmo ela estando atualizada pelos índices do tribunal, ela tá abaixo do valor do mercado. Então, para a pessoa que quisesse arrematar ali no primeiro leilão, ela já teria uma lucratividade excepcional. Então, se identificar alguma coisa assim, se arremata no primeiro leilão. Não espera o segundo, não. Que às vezes no segundo vai estar aquele monte de gente e o valor vai subir mais do que estava oferta no primeiro que não tinha ninguém. Então, é uma dica aqui valiosíssima que eu estou passando para vocês, hein? Valiosíssima essa dica, tá? Anota aí. Verificar sempre o valor de avaliação se está realmente com o valor de mercado, está compatível com o valor de mercado. Muitas vezes não está, tá? Muitas vezes não está. Vamos lá. Inciso 6º. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Tá? Isso aqui é interessante, porque a gente tem que ver se existem recursos, né, de efeito suspensivo, por exemplo, que vão ali cancelar o leilão ou vão suspender o leilão até que decida. Se tiver um leilão, por exemplo, com recurso com efeito suspensivo, eu não arremato. Para quê? Vou ficar esperando resolver aquele recurso, meu dinheiro vai ficar preso ali durante aquele tempo todo? Não. Né? Então, isso tudo tem que estar no edital. Existência de ônus também, a gente tem que analisar com muito critério, né? Quais são as penhoras existentes, se os credores foram ali notificados do leilão, estão cientes da existência do leilão para ele pegar lá e poder buscar o seu crédito depois naquela arrematação. Então, naquele leilão, você arrematando, né? Parágrafo único. No caso de dívida pública e títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Esse aqui é um tipo de leilão que eu não participo efetivamente, né? Leilão de bolsa de valores. Tem gente que gosta de participar. Eu realmente não gosto de participar, até porque não tem muito, tá? Tem alguns leilões, não são muitos leilões, né? Então a gente não vê com muita frequência, tá? Então vamos lá, olha, fechamos aqui. Deixa eu só ver aqui no nosso mapa mental. Nós vimos o artigo 880 e aqui, ó, vou pegar o 880, 881, 882,
884, 885, né? E 886. Vou pegar aqui, vou copiar aqui, tá? Copiar, vamos lá, copiar, e vou colar aqui na nossa aula, tá? Para você saber que a gente depois pega o mapa mental e tem tudo organizadinho, né? Fica bem bacana o nosso estudo, né? O mapa mental é uma forma da gente estudar bem legal, eu gosto muito fazendo essas aulas, depois eu tenho uma organização bem legal da matéria e facilita muito o entendimento. Bem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz parte aí do seu gosto. Eu gosto da aula com mapa mental do lado, que a gente tem uma organização depois, ver aula a aula o que a gente fez, né? Não fica aquela coisa confusa com um monte de PDF diferente. Tá bom? Mas esse PDF aqui a gente vai subir, claro, nas aulas aí que a gente está dando. Beleza? Junto com o mapa mental. Vamos lá, pessoal, vamos concluir aqui essa aula e vamos então partir para a próxima aula. Vamos lá. Bacana, espero que você esteja gostando do curso, como eu estou aqui gostando muito de passar esse conhecimento para vocês, né? São 20 anos de trabalho na área de leilões, eu espero poder contribuir com esse conhecimento aí, para que vocês possam ter muita lucratividade na área de leilão, tá bom? Principalmente os leilões aí que são realizados na sua região. Forte abraço aí e até a próxima aula.